Hoje eu decidi que quero fazer uma vila nessa ilha. E todo mundo já pensou em fazer uma vila no seu próprio mundo. Mas eu quero ser um pouquinho diferente. A minha ideia é fazer um reino inteiro com direito a várias casas, torres, ruas e, como todo um reino, um castelo gigantesco. Mas para fazer isso eu fiz um planejamento, que vai me ajudar a fazer do melhor jeito possível. E para isso eu separei o projeto em 3 partes: ruas, casas e um castelo. 3 etapas simples, mas que vão dar muito trabalho. E para começar nosso reino, eu vou começar pelas ruas, porque sem a rua não dá para saber onde vai ficar as casas. E é muito mais fácil de planejar e organizar desse jeito. Agora que eu tenho meus guardas, eles vão poder me proteger enquanto eu trabalho aqui. Então era por isso que eu precisava fazer as 2 torres primeiro, porque senão ia ser um pouco mais complicado de fazer isso aqui. Enfim, vambora. E minha ideia é começar pela rua principal, porque assim eu vou conseguir saber onde vai ficar cada coisa. Você consegue definir onde vai ser as casas, ou pode até mesmo definir onde vai ser um bairro específico. E a melhor coisa de começar pela rua é que você vai conseguir controlar exatamente onde vai ser o melhor ponto de vista para a sua cidade. E outra dica que eu posso dar para vocês é que não faça ruas retas. Você pode muito bem fazer ruas com curvinhas, tá ligado? Que fica muito mais interessante, não fica uma coisa tão chata e monótona, sabe? Enfim, testa aí e me fala como ficou. Beleza, eu acabei tudo aqui. Agora eu preciso de alguns blocos para decorar esse chão. Minha ideia é fazer um chão mais... Minha ideia é fazer uma coisa mais ou menos daquele jeito ali. Só que, como parece uma cidade, eu vou fazer um para baixo. Então, vamos atrás de alguns blocos para construir isso aqui logo. E para escolher de blocos, vou usar cobblestone, laje de tijolo de pedra e um tijolo de barro. Para ficar um pouco mais claro e parecer uma daquelas cidades medievais, tá ligado? Enfim, vambora. Então depois disso eu fui atrás para saber onde é que tinha esses blocos, mas eu percebi que não tinha quase nenhum na minha casa, e comecei a ir atrás deles. Eu não preciso de tanto assim não, bem pouco na real. Tá, vamos farmar um pouco de cobblestone. O problema é que eu tenho uma careta só. Ainda bem que eu tenho uma farm de pedra. Então fui lá e farmei um pouquinho e fiz os 2 blocos que já precisava. Campari. Ah, eu vou fazer um pack só de musgo pra ver se tá. Bora. Cadê meus guerreiros? Meus heróis. Bora. E pra fazer rua eu decidi que queria usar um pouco de musgo e pedregulho com musgo também, pra parecer que tá um pouco suja, tá ligado? E ficar com um pouco mais de vegetação. E eu usei a laje de tijolo de pedra pra fazer o meio fio da nossa rua. Minha ideia é fazer tijolo de pedra, laje de pedra. Eu quero que a laje fique bem aqui, como se fosse um segundo degrau, sabe? Fazendo contorno da rua toda. Assim ela vai ficar mais gostosinha de andar. É muito bom você fazer vários níveis para poder a rua não ficar tão reta. Então eu coloquei 2 níveis para poder ficar um pouco diferente. Usei a laje para parecer que é só um, tá ligado? Mas fica legal. Eu acho que isso aqui já tá bom, tá? Agora a gente vai pra segunda etapa. Eu preciso de bloco de barro. E eu vou sair correndo daqui pra não morrer, obviamente. Como é que faz barro? Barro. É esse aqui que eu quero. Nossa, é barro. Meu Deus, e trigo. Não é muito, mas também não é pouco. Isso que é foda. E pra fazer tijolo de barro, eu preciso de barro e trigo. Então eu fui atrás pra saber como é que faz o barro. E descobri que era só pegar água e terra. Então eu fiquei um tempinho ali farmando com água e terra e consegui farmar um pouco de barro. Depois disso eu fui atrás do trigo. O trigo foi bem mais fácil, porque eu saí voando por aí e aí achei uma vila. E nas vilas tem aqueles bloquinhos de trigo. A cada bloco que eu pegava era 9 blocos de barro. Então assim eu consegui bastante barro. Então eu já estava pronto para fazer a última parte da nossa rua. Então eu comecei a colocar barro na rua. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque com o barro deu para fazer um contraste bem legal com o cinza da pedra. E é muito bom você brincar com as cores para saber o que fica melhor ou não. E eu decidi que na parte mais rica da cidade vai ser um pouco mais elevada. Para dizer que ali é um pouco mais mercado e em cima é a parte da praça e realeza. E para fazer isso eu fiz uma muralha, ou um murinho, um barranco, para ficar segurando essa parte, para fazer meio que a divisória da cidade. Cara, isso tá bem legal na real. No começo da nossa casinha. Eu acho que só falta um pouco de brilho na parte de cima. E alguns detalhes mais caprichados. Então eu vou pegar um pouquinho de bloco ali diferente para fazer esses detalhes. Eu vou querer isso aqui e escada de andesito. Será que tem aqui? Ah, tem. Eu vou guardar isso aqui. Vou fazer um pouco de laje de andesito. E é isso. Andesito não, né? De pedra lisa. Vambora. Ah, é muito difícil passar pela janela, mano. Vou trocar isso aí. Tá. Aqui em cima eu só vou tampar aqui.
com fé. E aqui eu vou fazer detalhe assim, ó. Parece que é o acabamento de uma escada, sabe? Eu sei que vocês estão ligados. É só um pouquinho difícil de fazer porque ela buga, tá vendo? Aí tem que dar uma pensada. Aí eu consegui. É esse detalhe que eu quero. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui a gente uma camada de pedra lisa. E aqui a gente faz o detalhe insano de escada. Tem um jeito certo de fazer isso aqui. Mas fica legal. Tem que saber qual que é o jeito maldito. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Vambora. Tá muito legal. Ali eu vou fazer um outro detalhe. Porque eu quero que aqui tenha uma casa. Aqui para não ficar essa pedra. Eu não tenho. Não, vai ficar assim agora. Eu vou colocar esse detalhe aqui em cima. Para não ficar tão liso também. E aí vai parecer que tá o mesmo detalhe, ó. Fica mais bonitinho, tá vendo? Bem fácil de fazer. Bem legal. Bem bonitinho. Vai, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Nice. Tá, acho que eu acabei aqui. A primeira etapa já foi feita, então a gente pode ir para a segunda etapa. Que é fazer as casinhas. Eu quero fazer uma casa bem aqui. E para fazer as casas eu vou usar referência. E eu separei algumas aqui que eu quero que tenha esse estilo na minha cidade. Eu ainda não sei qual cor eu vou escolher, mas eu vou deixar tudo colorido por enquanto. É sempre bom construir com referências, porque assim você não se perde. Você não vai copiar exatamente, mas vai pegar algumas partes para poder complementar a sua construção. Caso a sua criatividade falhe ou a sua imaginação também. Apesar que os dois são a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Mas antes, eu preciso pegar alguns itens e organizar para poder fazer mais rápido. E aí eu voltei para a base para ver como é que eu poderia fazer isso. E comecei a organizar todas as minhas chucas para poder ser mais rápido. E também fiz escada de arenito vermelho. E fui na mob trap para pegar um pouco de osso para fazer a parede da nossa casa. Peguei um pouco de acácia também para fazer um degradê no telhado. Como eu não tenho farm desses itens, eu tenho que farmar na mão. E apesar de mostrar pra vocês como eu fiz as escadas, eu não mostrei como é que eu peguei elas. As areias vermelhas. Eu fui reto da minha casa até um novo bioma, o bioma de mesa. E agora começa a nossa segunda etapa. As casas. Lá eu tive que farmar muita areia vermelha para poder fazer os bloquinhos que eu precisava. O complicado é que para fazer o arenito liso tem que esquentar. E para fazer o arenito vermelho precisa de muita areia. Não dá pra farmar o bloquinho exato, ele não gera tão fácil como é o outro, o arenito normal. Ele é muito específico para spawnar. Ele só spawna ele só nasce em volta de um bloquinho de água, é muito complicado. Então eu tive que pegar muita areia. E depois disso eu voltei pra casa para poder organizar os nossos últimos itens. Faltava mais um, pinheiro. Eu fui numa floresta aqui do lado e comecei a pegar todas as árvores que eram mais grossas assim, para ser mais rápido. E agora que eu peguei bastante pinheiro e a gente já tem todos os nossos itens, tá na hora de começar a planejar como é que vai ser a nossa casa. A primeira casa da nossa grande vila, ou do nosso reino, né? Seja como é que for. Eu não sei qual que é, mas tudo bem. Minha ideia é fazer uma casa bem simples. Eu quero que ela seja alta, de 2 andares, e que tenha uma fachada bem destacada, porque eu quero que pareça que dá pra andar por cima dela. Essa vai ser a nossa primeira casa. Cara, e ficou assim a nossa casinha, nossa primeira casa da nossa vila. E eu vou iluminar ela por enquanto, pra não spawnar mob e não morrer. Eu não fiz escada, obviamente, mas eu coloquei um andame pra poder subir aqui no segundo andar. Eu não vou decorar agora, decorar em outro episódio as casinhas. Enfim, vambora. Ó, casinha que bonitinha. Preciso pintar ali algumas partes, mas é porque... preguiça. Mas eu vou pintar agora.
com vocês aqui. Eu vou usar esses 2 blocos aqui para não ficar feio. Chama a galera, a tropa. Pessoal, me ajuda! O que eles querem aqui eu não sei. Estão se acumulando aqui por algum motivo. Mas ajudaram. Aqui é simples, ó. É só colocar isso aqui, isso aqui. Cara, agora, segunda casa. Eu não sei se eu faço a primeira daqui, que é onde tem as galinhas, ou se eu faço a outra. Começa por um lado, depois começa pelo outro. Não sei. Acho que eu vou começar por essa aqui. E para fazer a segunda casa, eu quero que ela seja bem grande. E meu requisito é que ela seja parecida com um mercado e que também possa colocar a minha farm de galinha. E eu tô usando essa imagem como referência. Enfim, vambora. Mas antes, eu fui na nossa base para pegar um pouco de escada, porque a escada preta vai ser o telhado da nossa casa. E organizei alguns itens, agora a gente já pode começar a construir. Beleza, galera? Agora é só fazer a casa. Oxi. Vambora. E como eu disse, eu queria fazer uma casa bem grande. E aí eu comecei a fazer ela. Limpei o chão para poder fazer a base da casa. E depois eu comecei a subir as paredes da casa. A minha ideia é que ela pudesse ter um interior bem grande, mas eu também queria que a parte de fora também parecesse que dava pra vender alguma coisa. Então, na parte da frente vai ter tipo umas varandinhas, onde vai ter tipo um mercado pra poder as pessoas comprarem frutas ou, sei lá, vegetais. E na minha cabeça eu acho que é melhor construir assim, tudo de uma cor só por enquanto, pra depois a gente pintar tudo de uma vez. Tipo, todas as casas eu vou pintar tudo de uma vez, mas tem umas partes que é melhor já construir com a pintura. Tipo a parte da parede ou o pilar e por aí vai. Agora o telhado, como é só a parte de cima, eu vou pintar depois. Porque eu ainda tô indeciso em qual cor vai ser a cidade inteira. Não sei se vou deixar colorido ou se eu vou deixar cada um com uma cor diferente. Ou deixar as 2 cores contrastadas, sabe? Tipo, o azul e o laranja. Eles combinam muito bem nesse bagulho de cidade, sabe? O laranja e o azul, porque eles são opostos. Na minha cabeça, eu acho que faz sentido. Eu terminei aqui a casa, mas eu acho que falta... Acabou faltando alguns blocos, sabe? Aqui e aqui. E é um bloco que eu tenho que pegar no bioma. Então, vambora. Vou atrás desses blocos pra poder acabar logo a casa. E aí eu fui atrás dos blocos que faltavam. E o bloco que faltava era carvalho escuro. Por sorte tem uma floresta do lado da minha casa. Então eu peguei um pouquinho e voltei pra fazer os últimos blocos que faltavam. Agora é só terminar a casa. Terminei, mas eu acho que tá na hora de ser um pouquinho mais rápido, porque vai demorar muito pra fazer as outras casas, até chegar no castelo. Então, eu acho que eu vou dar uma rushada e vou só mostrar as casinhas que eu tô fazendo, porque eu tenho que fazer 9 casas até chegar no castelo. Então vambora. Para fazer essa cidade, vou usar uma regra. Eu quero que a composição seja bem cheia, tipo uma cidade que tá bem acumulada de casas ao redor. Mas eu quero que quem entre na cidade primeiro consiga ver o castelo no fundo. Então eu tenho que deixar um caminho aberto para poder a pessoa conseguir ver as casas e o castelo no final da rua. Essa é a minha ideia. Para fazer a terceira casa da nossa vila, eu queria que ela fosse um pouco mais alta e bagunçada. A minha ideia é que ela seja parte do mercado principal, então eu vou colocar uma placa para dizer que ela é tipo uma padaria bem grande. É a padaria lá do centro da cidade. E eu decidi colocar 2 torres acopladas nessa casa para poder parecer que ela tá muito mais bagunçada. Aí parece que são 3 casas diferentes, mas na verdade é só uma. Bem mais fácil de fazer assim. E ficou bem preenchida essa cidade com essa casa só. Então às vezes você só precisa de uma casa mais bagunçada para preencher o espaço vazio da sua cidade. Eu também queria que a fachada dela fosse bem marcante, então usei uma daquelas janelas vitorianas para ser a fachada principal da nossa casa. E eu também coloquei vários telhadinhos para poder parecer que tá bem mais bagunçado, para reforçar que tem várias casas, mas na verdade ainda continua sendo só uma. E para fazer a quarta casa eu usei a mesma técnica. Eu queria que ela fosse um pouco mais larga e alta, como se fosse um hotel. Só que a diferença é que cada quarto é um pouco mais alto ou baixo, para parecer que são várias casas no mesmo lugar, mas na verdade também é só uma.
E coloquei uma torre pra cima e parecia que tem alguma coisa a mais. Mas na verdade eu não gostei muito dessa torre, ficou meio estranha. Acho que ficou muito cinza essa torre e meio que apagou a cidade. Depois eu vou mudar, eu acho. Não sei. Mas só com essas 4 casas, a nossa cidade já tá bem preenchida. E isso tá ficando muito bom. Pra quinta casa, eu decidi que queria fazer a mesma casa que eu fiz lá nos primeiros episódios da minha série. Ela era muito bonitinha e como ela tá muito longe daqui, ninguém vai perceber direito se ela tá sendo usada de novo ou não. Então eu fiz uma réplica quase exata dela e coloquei aqui. A única diferença é que eu troquei alguns blocos. Bem pequenininho, mas nem dá pra ver. E na parte do telhado eu deixei ele todo de uma cor só, no caso azul, de madeira distorcida do Nether. Como eu falei, eu vou pintar tudo depois, então eu não preciso me preocupar agora. Eu só deixei o telhado ali básico para poder a gente ver como é que vai ficar. Para a sexta casa, eu queria que ela fosse um pouco mais simples e mais leve. Eu não sei o que é isso exatamente, mas eu queria que tivesse uma casa baixa nessa parte. Porque do ângulo que eu vou ver, eu preciso que tenha um espaço livre aqui. Então ela não precisa ser muito alta, porque vai dar a impressão que tá muito bagunçada a minha cidade, mesmo estando bagunçada. E eu coloquei um pouquinho de nível para poder meio que contornar o caminho. Então parece que tá bem preenchida, mas não tá. Como aqui é a praça, precisa ser tudo mais aberto e não preciso colocar muita coisa para ser bagunçada nessa parte. Então foi uma casinha bem simples de fazer. Eu só fiz telhado simples, mas depois eu percebi que eu usei muito bloco que é muito difícil de pegar, tipo o arenito vermelho. E então na timelapse ficou assim, meio que faltando esse pedacinho. Mas ficou bonitinha. Eu também queria que ela tivesse um pouco de detalhe mais clean, sabe? Só uma casinha ali, não vai mudar nada. E para essa estrutura, eu queria que ela não fosse uma casa em si, mas sim meio que uma coisa mais da realeza, sabe? Adotei o estilo de deserto para ser mais clara, mas eu desenhei um pouco de da textura para parecer que ela tá meio suja. Ficou bem legal, mas simples. Às vezes você não precisa investir tanto em detalhe, mas sim colocar algo mais que dá para entender. Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é para isso. E foi isso que eu usei ao meu favor. Como eu tava com muita preguiça de construir algo novo, eu fiz o mais básico possível. E deu certo. Eu coloquei uma torre e ficou bem legal. Ainda tem mais uma casa que eu quero fazer, mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio. Por agora, é isso. Esse é o resultado completo da nossa cidade. E por fim terminamos a nossa segunda etapa. E ficou assim a nossa cidade. Ficou bem legal. Tá bem completinha, como eu falei. E agora a gente vai... Meu Deus. Eu vou desligar isso aqui primeiro, pra eles não ficarem spawnando. Estão ajudando. Mas o problema é que já tá uma bagunça. Cadê a alavanca aqui? Sai! Pelo amor de Deus, foi. Pronto. Ninguém vai morrer. Ele morre? Morreu. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vão todos para a morte. Uma coisinha voando. Calma, eu vou ver aqui de cima. Dá licença aí, homem. Pelo amor de Deus. Sai! O bom é que eles vão, né, à toa. Eles já sabem que eles têm que ir pra lá. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eles só vão. Eles nem querem ir pra lá, eles querem ir lá pra fora. Fica mais um. O bom é que agora eu vou ter bastante ferro. Agora, o que eu faço com esses restos aqui? Não faço ideia. Vai ter um monte. Meu Deus do céu. Falta colocar uma coisinha ali. Então eu vou colocar, bora ver se vai ficar melhor. Nem sei se eu tenho madeira pra isso. Não tenho não. Paia. Eu tenho 8. Anel. Enfim, falta colocar vegetação e alguns detalhes e também o interior. E iluminação. Isso aqui no escuro fica uma desgraça. Então, ficou bem legal até, ó. A ambientação, né? No caso, a composição. Vindo daqui, ó. Ele fica na sua frente. Parece que é tipo um centro de uma cidade, sabe? Tipo do Harry Potter lá, o beco diagonal. E você consegue ter esse aspecto de muita coisa na direita e na esquerda. E lá no fundo vai ter o castelo até lá em cima. Conforme você vai andando, eu quero criar uma ilusão de
castelo tá ficando maior. Como eu vou fazer isso? Eu não faço ideia, mas tamo junto. Eu também fiz isso aqui. Eu gostei desse bloquinho aqui, ó. Eu testei isso aqui faz muito tempo, acho que pode estar lá no Discord do canal. Não, no outro Discord. E aí era nessa janela aqui, só que o problema é que é muito caro fazer esse bloco, pelo amor de Deus. Precisa de 9 cobres pra fazer um bloco, aí precisa de 4. E aí então é... Porra, muita coisa. Vai ter que pariu. Então precisa de, tipo, 36 cobres pra fazer um bloco desse aqui. Então, meu Deus, imagina quanto que é. É muito. Agora imagina aquela janela ali também. Meu Deus. Mas enfim, vai ficar legal. Eu gosto assim, mas eu quero que ele fique azul. Vai demorar um pouquinho. Mas eu vou deixar aí, conforme o tempo vai passando, a cidade vai envelhecendo, as flores vão surgindo e vai ficar bem legal com o tempo. Agora, eu vou dar uma limpa aqui, nessa parte aqui, pra ser a entrada do castelo. E aqui eu acho que eu vou colocar uma fonte nessa partezinha aqui. E ali do outro lado, onde tem a outra ilha, eu acho que eu vou fazer uma ponte daqui pra lá. Eu acho que vai ficar legal. Então aqui eu tava pensando em fazer uma casa, mas eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu acho que eu vou fazer aqueles portão, sabe? Que é tipo na diagonal. Que é assim, ó. Tipo, meu Deus, meu mouse bugou. Tipo um H. Que é uma ponta uma torre, outra ponta é outra torre. E no meio tem uma entrada. Eu acho que vai ficar legal. E aí vai vir daqui até ali. Talvez eu faça um episódio só disso aqui. Vai ser interessante. Mas agora a gente tem que se preparar pra fazer o castelo. E o castelo, vou falar pra vocês, vai dar muito trabalho. Então eu vou ficar um tempinho aqui construindo. Pelo amor de Deus. Na verdade eu vou precisar pegar alguns blocos primeiro. Que no caso é bastante terracota. Vou pegar 3 variações de terracota. Então vamos ter que trabalhar um pouquinho. Pelo amor de Deus. E pra fazer esse castelo eu tenho algumas coisas em mente. Eu quero que ele tenha várias torres e que a cor principal dele seja vermelho. Além disso eu quero que ele seja bem alto. Eu espero que ele fique bem chamativo nessa cidade. Com todo esse esquema já dá pra ter uma ideia de como vai ser o nosso castelo. Mas eu preciso levar em consideração um ponto interessante. Como eu quero fazer um castelo que seja bem alto e que ele fique num ponto específico, eu tenho que tomar cuidado com a composição que eu vou ter que fazer. O que vai aparecer do castelo e o que não vai. E aí tem um problema. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E foi aí que eu descobri a coisa mais importante do nosso projeto. Composição. Então foi aí que eu fui atrás de saber como é que faz para ter uma composição boa. E fui atrás de referências para saber como é que funciona na vida real. Eu descobri que existia uma coisa que era parecida na vida real. O Keyhole do Aventino. Na Roma, Itália. Lá existe uma porta de um jardim que dá de cara com uma visão simplesmente magnífica. Mas isso só funciona se você olhar da fechadura da porta. Essa é a graça de aprender composição. Mas você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer uma fechadura no Minecraft? Bom, eu não vou fazer uma porta, vou usar a ideia e a porta na verdade vai ser a ponte, a fechadura no caso. É o nosso ponto de vista principal. Então a gente vai ter que limpar o caminho até o castelo e tentar mostrar o que eu quero usando essa ideia. Então, quem entrar pela cidade vai conseguir ver o castelo e a cidade inteira. Agora é pegar os itens malditos e usar tudo que a gente aprendeu para fazer isso. E para isso eu precisei fazer muitas farms. E a gente vai precisar fazer muitas farms porque agora começa a última etapa, o castelo. E a primeira farm que eu tive que fazer é a farm de slime. E com o slime eu vou conseguir fazer a outra farm, a farm de madeira vermelha. Ela é um pouco mais complicada, mas eu consegui fazer. Eu também tive a ajuda da Mariane Pine. E apesar de estar mostrando essa farm pra vocês, na verdade a gente fez essa farm errada. Então eu tive que fazer ela de novo em outro lugar. Então foi bem mais fácil na real. E funcionou. Uma farm bem simples, é só cavar um buraco, colocar um arangolo no meio, que você já tem slime infinito. Mas a próxima farm deu um pouquinho de trabalho. Mas como a gente usou o schematic, a gente foi até que seguindo passo a passo ali e deu certo.
E o design dessa farm eu peguei desse cara aqui. Legendary Jeff 99. Tamo junto. Mas a farm teve alguns erros e eu tive que arrumar. Essa parte aqui onde tem um monte de slime ficava caindo e explodia. Então meio que tava quebrando toda a farm inteira. Então eu movi essa partezinha um pouco pro lado e funcionou. E também fiz uma alteração lá embaixo no timer, porque ela quebrava e às vezes não dava certo. Então é só isso que eu mudei, nada demais. Enfim. E eu também tive que fazer uma farm de pedra. Só que era pedra lisa, não podia ser pedregulho, porque, enfim. Eu fiz uma farm de pedregulho e fiz uma junção de outras coisas. Eu fiz uma máquina bizarra, mas eu acho que deu certo. E usei o bug do carpete e juntei tudo isso num encanamento de funil com uma fornalha automática. Então toda vez que saía pedregulho, ligava a outra farm e queimava tudo pra virar pedra lisa. Enfim, foi o único jeito que eu descobri pra poder fazer isso. Porque eu tava com muita preguiça de ficar farmando na mão. Pelo amor de Deus. Terminei aqui, mas eu acho que falta algumas coisas interessantes. A gente vai ver se funciona isso aqui. Eu fiz isso aqui no criativo pra ver se ia ser mais rápido. E na minha cabeça vai ser mais rápido. Uma máquina, e ela vai fazer com que o carpete divida por ele certinho. E, sei lá, arce mais rápido talvez as pedras. E ele precisa de uma TNT. Então eu vou atrás de uma TNT. Eu entendi que no Mine agora tem um novo bug de duplicar TNT, que é aquele ali, ó. Ele não precisa dessa coisa aqui do coral, só precisa de uns bagulho ali, muito mais fácil. Isso eu achei bem interessante, mas a gente precisa da TNT ainda, então vamos lá. E aí eu fui até nosso mob trap pra poder pegar um pouco de pólvora. E depois voltei pra fazer a TNT. Pra saber se vai funcionar essa farm. Vou fazer aqui TNT, dinamite. Fazer tudo de dinamite por enquanto. É só colocar daqui que a mágica acontece. Falta o balde de água, meu Deus. Pronto, agora sim. É só colocar aqui que a mágica acontece. Não sei se vai dar certo, talvez exploda tudo. Então vamos dormir ali. E a gente vai descobrir se vai funcionar ou não. Se funcionar, vai ser a melhor coisa possível para fazer o nosso castelo. Medo. Funcionou. Se não cair nenhuma água do nada, é porque funcionou. E assim a gente conseguiu a maioria dos nossos blocos, da nossa paleta gigantesca. Mas óbvio que nem tudo são flores. E o flashback que mostra eu pegando terracota bugou. Ele simplesmente não abre e crashou tudo. E era o único replay que eu tinha para demonstrar que eu fui pegar isso. Então, eu espero que acreditem em mim. Eu não peguei no criativo. Eu realmente fui lá e minerei todas as terracotas. Pelo amor de Deus, que desgraça. Eu fiquei 2 dias inteiros pegando terracota. E crashou. Meu Deus. E agora a gente pode finalmente começar a construir a estrutura mais importante da nossa cidade. O castelo. E então eu comecei a juntar os bloquinhos e comecei a colocar tudo de uma vez. E eu comecei por essa fachada que parece mais uma igreja. Eu queria que tivesse esse aspecto, mas eu queria que ela fosse bem simples também. No primeiro projeto era pra ser só essa igreja, mas aí eu comecei a exagerar um pouquinho e ficou do jeito que vai ficar. Enfim.
Obviamente eu fiz vários castelos no criativo, para saber como é que ia ficar no nosso mundo, e se ele se encaixaria direito na vila. Então eu fiz vários rascunhos no nosso mapa criativo para saber como é que ia ficar, e vou mostrar alguns aqui para vocês. Eu testei de vários jeitos, tanto com muitas torres, tanto com poucas torres, várias cores diferentes, e no final eu escolhi esse aqui, que eu acho que ficou bem mais interessante. Mas eu quero dar destaque a alguns aqui que foi bem engraçado. Eu fiz um bem exagerado para saber como é que ia ficar sei lá, na vila inteira. Ele ficou assim, meio bizarro, ficou gigantesco demais. Mas ficou bem interessante ainda. Mas eu acho que coisas grandes demais, às vezes, ficam meio que quebradas na harmonia da cidade. Ou da sua vila, não sei. Enfim, eu tinha que achar o meio termo dos dois. Como eu tô fazendo uma cidade um pouco mais expandida e por partes, ainda não tá completo, mas com o tempo eu vou fazer mais coisas pra poder ele ficar bem bonitinho. Enfim, vamos terminar esse castelo. E para uma construção grande desse jeito, eu também tive muita preguiça. Então a maioria das torres que estão aí são uma cópia de outra torre. Tipo essas aqui. Apesar delas serem bonitas, eu fiz elas simples para ser mais fácil de construir no Survival. E na parte de trás, para eu não ter tanto trabalho fazendo as torres do zero, tanto da base até o chão, até lá em cima, eu fiz só essa partezinha aqui. Então, só a parte que vai aparecer foi a parte que eu fiz. Porque no futuro, talvez eu mude tudo isso para fazer um castelo um pouquinho mais trabalhado. Eu usei duas referências para fazer esse castelo. Eu usei uma que era essa aqui, e a outra que é essa aqui. Uma tem várias torres e várias coisinhas bem legais, e a outra é mais pra ter essa janela, pra ter uma fachada bem diferente e ser bem marcante de vista. Tipo, da primeira vista, no caso. Então eu usei essas duas referências e juntei pra fazer esse castelo. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Como eu falei, esse castelo não tem muito detalhe, ele é mais pintado, mais desenhado pra ser meio que icônico, meio cômico, sabe? Pra poder ele ficar mais fácil de construir no Survival. Eu sei que fica bem mais interessante construir com vários detalhes, mas eu acho que eu não tenho essa vontade. Pelo amor de Deus. Talvez algum dia eu faça com um castelo com muitos detalhes, mas até lá vai ser esse aí, porque pra mim já tá bom demais. Por algum motivo, nessa parte do replay, meu bonequinho ficou bugado. Ele fica voando várias vezes, pra cima e pra baixo. Todo bugado, filho, pelo amor de Deus. Mas enfim, essa é a última parte do castelo. Acabei aqui. Agora a gente pode começar a ver como é que ficaria um castelo bem produzido, com muita vontade. Eu tô no dia... que dia é hoje? Eu tô no dia 968 do meu mundo eterno. Eu não lembro quando que eu comecei a fazer esse castelo, mas faz muito tempo. Eu acho que tava no 600, não foi 300 dias, meu Deus do céu. Eles tinham que ter vontade. Enfim, como eu disse, ainda falta muita coisa, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque dá muito trabalho fazer o vídeo e ter espaço no HD e ter muita vontade pra gravar. E já faz tanto tempo que eu tô aqui, que a janela tá começando a ficar verde. Ou azul, eu não sei. E os caras estão indo pra outro lado, eles estão conquistando outro continente aqui, ó. Bizarro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como que eles estão chegando lá. Eles saem dali, vêm pra cá, sobem pra cá e tem um monte aqui na água. Dá pra apertar F3B pra ver, ó. Meu Deus do céu. E tanto de gente. Agora sim dá pra ver melhor. Enfim, tem algumas coisas que eu tenho que mostrar pra vocês, que é a parte de trás desse castelo.
eu não terminei porque eu não fiz também no criativo essa parte. Então, tudo que tem aqui atrás é futuro de um próximo episódio. Mas tá bem legal também. Eu não pintei também porque, enfim, eu não fiz a parte de trás porque eu também não planejei ela no criativo. Então, talvez eu tava pensando em fazer uma construção gerada na hora, sem planejar nada. Mas aí tem que ter muita vontade, tipo, o dobro de vontade pra fazer esse castelo. É tipo, criar e criar ao mesmo tempo no Survival. Porra, tem que ter muita vontade, uma coisa que eu não tenho. Enfim, eu vou fazer o interior dela pra cá, mais ou menos, expandir. E assim a gente vai conseguir ter uma cidade completa. Ali tem a nossa farm de madeira, tá meio cagada, mas depois eu vou arrumar também. Mas enfim, o que eu queria era ter essa ilusão aqui. Quando você tá andando por aqui, essa coisa que eu tava querendo, tipo, ter essa ilusão muito foda de você andar pelo meio da cidade e parece que tá bem preenchido. Achei muito legal. Só que, obviamente, falta o resto do castelo, né, que é o interior. Mas pro começo do projeto tá bem interessante. Enfim. Muito legal. Dá até pra fazer algumas cutscenes bem interessantes, como essa aqui. E muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like e até o próximo vídeo. E se você tem interesse em baixar esse mapa, tanto com a Mob Trap, o mapa inteiro completo até aqui, considere se tornar membro. E se você quer baixar ele de graça, sem pagar nada, se esse vídeo chegar a 20 mil likes, eu deixo ele de graça pra todo mundo lá no meu Discord. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto.